ontem. E o outro da página 243. Quem não conseguiu fazer o exercício do médico inglês foi Ana Carolina? Tá, então vamos voltar nele, então, antes da gente corrigir o outro exemplo. Deixa eu ver aqui aonde ele está. Se ele está aqui. Não, ele não está aqui, não. Vamos lá que eu vou fazer com você, então, de novo. Bom, o probleminha era o seguinte, estava assim. Um médico inglês mede a temperatura de um paciente com suspeita de infecção e obtém em seu termômetro clínico o valor de 100 graus Fahrenheit, tá? Ele tem motivo de preocupação com o paciente? Para a gente responder essa pergunta, a gente só pode responder essa pergunta se a gente descobrir quanto que equivale 100 graus Fahrenheit em Celsius, porque a temperatura que a gente conhece aqui no Brasil é Celsius. Então, a gente não tem como dizer se o médico tem motivo de preocupação com o paciente numa temperatura de Fahrenheit se a gente não sabe quanto que equivale Fahrenheit. O que a gente vai ter que fazer, em primeiro lugar, aí nesse probleminha? O que a gente fez ontem? Nós colocamos, escrevemos a fórmula da temperatura que a gente tem, a temperatura é de Fahrenheit, então a gente vai escrever a fórmula de Fahrenheit. F menos 32 sobre 9. Em segundo lugar, a gente vai escrever a fórmula que a gente quer descobrir. A gente quer descobrir a temperatura de 100 graus Fahrenheit em Celsius. Então, a gente tem que escrever a fórmula de Celsius, que é C sobre 5. Então, a primeira coisa que a gente fez ontem foi isso aqui. Anotar a fórmula de Fahrenheit, que é a temperatura que a gente tem, e depois anotar a fórmula de Celsius, que é a temperatura que a gente quer descobrir. O segundo passo disso, aqui é o primeiro passo, que é anotar a fórmula. O segundo passo é a gente procurar no probleminha a temperatura que aparece lá no probleminha. O probleminha diz pra gente que a temperatura é 100 graus Fahrenheit. Então, no lugar desse F, eu vou trocar o F por 100, pela temperatura que aparece lá no probleminha. E vou copiar o restante todo. 100 menos 32 sobre 9 igual a C sobre 5. Ó, copiei tudo de novo, só troquei o F pelo 100, que é o único número que aparece aí no meu probleminha para eu substituir. Aí eu substituí o F pelo 100 aí na fórmula. Tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer, ó, essa subtração aqui. 100 menos 32. Tá? Vai fazer essa continha e vai ver quanto que dá. 100 menos 32 deu 68. E vamos dividir por 9. Vamos continuar copiando aí o restante, ó. 100 menos 32 deu 68. Repetiu 9 aqui embaixo. Agora, a gente vai fazer essa continha aqui, ó, que é uma continha de divisão. Quando tem uma fração assim, significa uma divisão. 68 dividido por 9. Vai dar 7,5. E vamos repetir o restante. Ó. 68 dividido por 9, 7,5 igual a C sobre 5. Porque esse C aqui, a gente não tem nada dele, é o que vai descobrir ainda.
Agora, a gente vai fazer o cruz credo. Vai pegar esse 7,5, vai multiplicar por 5, e vai pegar o C, vai multiplicar por um 1zinho que está aqui escondido. Vamos fazer o cruz credo aqui. 7,5 vezes 5 dá 37,5 graus Celsius, porque C vezes 1 é C. Então, 7,5 vezes 5 dá 37,5. E C vezes 1 dá C mesmo. Então, a temperatura de 100 graus Fahrenheit em Celsius equivale a 37,5 graus Celsius. 37,5. Aí, a pergunta era a seguinte: o médico tem motivo de preocupação com o paciente? Sim. Pois o paciente já está febril. Vai ficar assim a resposta. Tá? Entendeu agora, Ana? Sim, tia. Ok. Então, agora a gente vai corrigir a que tinha ficado para casa, que é transformar 98,6 graus Celsius para Kelvin, tá? Essa tinha ficado para casa. Então, vamos lá. Eu tenho uma temperatura em Celsius e quero transformar em Kelvin. Então, se eu tenho em Celsius, a temperatura está em Celsius, a primeira fórmula que eu vou escrever é a fórmula de Celsius, porque é a temperatura que eu tenho. Depois, eu vou escrever a fórmula de Kelvin, que é K menos 273 sobre 5. Ó. Então, no exemplo de casa de ontem, a primeira coisa que a gente tinha que fazer era isso. Escrever a fórmula da temperatura que a gente tem e depois escrever a fórmula da temperatura que a gente quer transformar. A gente quer transformar 90,2 graus Celsius em Kelvin, tá? O que a gente vai fazer aqui nesse segundo passo? Vamos pegar essa letrinha C e vamos substituir ela pelo 98,6, tá? Que está na questão. Então, vamos lá. 98,6 dividido por 5 e repito o Kelvin todo. Porque no Kelvin eu não tenho nada para substituir. Vai ficar assim. Então, Ana, como essa matéria, ela não é, ou melhor, ela não era, né, do 7º ano, ela era uma matéria do 9º, o que acontece? Quando vocês chegarem lá no 9º, vocês vão ver essa matéria de novo. Aí, sim, vocês vão ter que saber, né, vão ter que memorizar essas fórmulas, vão ter que ter essas fórmulas na cabeça. Tá? Como a gente agora, no 7º ano, por causa da BNCC, alguns conteúdos de ciências, eles modificaram, né, de um ano para o outro, o que era do 9º foi para o 7º, o que era do 7º apareceu lá no 9º. O que acontece? Nesse ano, no 7º ano, eu estou explicando a vocês, a gente está exercitando, porém, eu não vou cobrar isso na prova por enquanto. Só vou cobrar isso quando vocês chegarem lá no 9º ano, tá? Porque aí lá no 9º ano, quando vocês estiverem no 9º ano, vocês já vão ter uma maturidade um pouco maior para poder memorizar essas fórmulas, até porque vão aparecer outras fórmulas no 9º ano, e aí sim, vocês vão memorizar e vão ter que calcular na prova,
tá? Por enquanto é só um exercício, a gente só vai ver isso dessa maneira que a gente está fazendo agora, em forma de exercício, tá? O que eu vou ter que fazer agora aqui nessa etapa aqui, com isso aqui? Vai ter que dividir 98,6 por 5. Isso aí, vou ter que dividir 98,6 dividido por 5, que vai dar 19,72. E vou copiar o restante lá do Kelvin todo, porque eu não sei nada dele. Tá? Então, fiz essa divisão aqui, deu isso aqui. E agora, o que eu faço? O cruz credo. Isso, muito bem, o cruz credo. Então, 19,72 vezes 5 e 1 vezes K menos 273. Vai ficar assim. Vou fazer esse com esse, vou multiplicar. 19,72 vezes 5 dá 98,6. Voltou ao que a gente tinha. 1 vezes K menos 273 é K menos 273 mesmo. Então, ficou assim. Esse vezes esse deu isso. E esse vezes esse aqui, que é o 1zinho aqui, deu ele mesmo. Agora, a gente vai colocar todos os números para frente e vamos deixar a letra atrás. Então, esse menos 273, ele vai vir para frente, ele vai ter que trocar o sinal. Então, vai vir com sinal de positivo, mais 273, tá? E aí, nós vamos fazer essa conta. 98,6 mais 273, igual a K. Ó. Certo? Aí, vamos agora somar esses dois números. Quanto que vocês acharam aí? (371 puro, e esse 6 aqui? Foi parar onde? Dá 371,6. Lembrando que o K de Kelvin não tem o símbolozinho do grau, tá? Não tem a bolinha do grau. A letrinha é sozinha. Só no Celsius e no Fahrenheit que tem graus Celsius e graus Fahrenheit, tá? Então, o exemplo do caderno que eu deixei para casa ontem era assim. Ok? Agora a gente vai corrigir do livro. Para corrigir a do livro, o 6 não vai somar com o 3. Olha só como que vocês vão fazer a conta. Isso aí vocês aprenderam em matemática. Olha só, a conta é assim, ó. O 273, ele é inteiro. O 98,6, ele é um número decimal. Então, esse 273 aqui é como se a gente estivesse colocando assim, ó. Vou mudar de cor para vocês visualizarem melhor. Vê se não é isso. 273,0.
Tem que ser número debaixo de número, vírgula debaixo de vírgula. Como esse número não tem vírgula, é um número inteiro, a gente escreve primeiro ele e depois a gente escreve o outro embaixo. E aí, se a gente tiver dificuldade em fazer a conta, a gente iguala esse número inteiro com um número com vírgula também, que é como se fosse 273,0, que 273,0 e 273 é a mesma coisa, tá? Por isso que deu vírgula 6 aqui, ó. Entenderam? Tá bom? Não podem esquecer isso, porque se colocar o 6 aqui debaixo do 3, o 8 debaixo do 7 e o 9 debaixo do 2, aí já era, deu tudo errado. Tá? Porque esse número aqui não é decimal, é um número inteiro. Aqui que a gente transformou ele agora em decimal para poder a continha ficar mais fácil de vocês fazerem. Certo? Então, tomem cuidado com isso. Agora, vamos lá. Vamos na página... Essa parte é um pouquinho complicadinha, mas aos pouquinhos vocês vão pegando, tá? Quando chegarem lá no 9º ano, aí vocês já vão tirar isso de letra. É porque vocês aprenderam agora mesmo. Aí fica um pouquinho difícil. Mas no 9º ano vocês conseguem resolver bem melhor, tá? Bom, no número 1 da página 243... Essa tabelinha aí foi exatamente a tabelinha que eu passei para vocês na aula de sábado. Por isso que eu falei para vocês, gente, falei ontem, né? Quem não assistiu a aula de sábado, vai lá na plataforma, assiste pelo menos o início da aula, que é a explicação, e tinha essa parte da tabelinha aqui, para vocês conseguirem fazer o dever também. Tá? Então, nós temos que completar essa tabelinha aí, ó, a temperatura de ebulição da água e a temperatura de fusão da água. Então, na temperatura de ebulição da água, na escala Celsius, 100 graus Celsius, a gente vai completar aí com 100 graus Celsius, Fahrenheit, 212 graus Fahrenheit, e em Kelvin, 373 kelvins. Isso não dá ebulição. 100, 212 e 373. Na da fusão, temperatura de fusão da água, na escala Celsius, 0 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, 32 graus Fahrenheit. E na escala Kelvin, 273. Tá? Então, nessa primeira linha, é a temperatura em que a água começa a ferver, que foi o que a gente comentou sábado. E nessa segunda linha, é a temperatura em que a água começa a congelar. Tá? Então, tinha que completar aí o número 1, exatamente assim. Vou colocar lá no chat para quem... essa tabelinha aqui a gente já copiou, só estou mostrando de novo a vocês, porque vocês vão ter que preencher aí no número 1. Então, vou colocar aí no chat, para quem não está conseguindo ver esses meus numerozinhos aqui na tabelinha. Então, nós vamos completar aí com 100 graus Celsius, 200 graus Fahrenheit e 373 kelvins. Essa é a primeira linha. A segunda linha. 0 graus Celsius, 32 graus Fahrenheit e 273 kelvins. Vê se vocês completaram direitinho aí, ó. Coloquei aí no chat.
Essa tabelinha eu passei no sábado, tá? Então, quem não assistiu a aula sábado, tem que ir lá na plataforma para poder copiar essa tabelinha, para copiar essas fórmulas, são as 3, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, e para entender como que se calcula isso, como se transforma essas escalas termométricas, essas temperaturas, tá? Nós já estamos na terceira aula sobre isso. Olha só quanto trabalho que dá, né? É um assunto novo, é um cálculo novo, então é assim mesmo, a gente está se habituando agora com isso, tá? Então, por isso que eu estou indo bem devagarinho, estou voltando. Se vocês não entenderem, avisa aí no chat, eu volto. Que aí, quando vocês chegarem lá no 9º ano, vocês já vão ter uma noção disso tudo que a gente está falando, e aí já não vão mais sentir essa dificuldade. Bom, agora no número 2. No número 2, ó, nós vamos usar aí a fórmula. Então, deixa eu só preparar um papelzinho aqui, para eu ajudar vocês aí no cálculo. Então, nós temos um probleminha aí, ó. O nitrogênio líquido é um elemento utilizado em laboratórios. Vocês vão ouvir também muito falar sobre isso, tá? Sobre o nitrogênio líquido no 9º ano. Nesse estado físico, sua temperatura, quando ele está líquido, sua temperatura se aproxima de 77 kelvins. Então, eu falei para vocês ontem e falei na aula de sábado que quando a temperatura ela está sendo trabalhada em um laboratório, geralmente a gente usa a escala de Kelvin, por isso que apareceu aí 77 kelvins, tá? Toda vez que for num laboratório, geralmente é o Kelvin que é utilizado. Qual é o valor dessa temperatura na escala de Celsius? Então, está em Kelvin e a gente tem que calcular isso em Celsius, tá? Como que a gente vai fazer isso? A primeira coisa que a gente tem que fazer, toda vez que a gente for calcular, escrever a fórmula primeiro. Primeiro, a gente vai escrever a fórmula da temperatura que a gente tem. Depois, vai escrever a fórmula da temperatura que a gente quer descobrir. Então, a gente tem a temperatura em Kelvin. Então, a primeira fórmula que a gente vai escrever é a fórmula de Kelvin. K menos 273 dividido por 5, igual à fórmula que a gente quer descobrir, que é a temperatura em Celsius. Então, a fórmula de Celsius é C sobre 5. Então, o primeiro passo é esse. Tá? O que a gente vai fazer aqui agora? O que dá para a gente fazer aqui? Substituir pelo número que apareceu na continha. Isso aí. Então, no probleminha apareceu lá 77. Então, aonde está o K, a gente vai colocar o 77. Muito bem. E vai copiar o restante todo de novo. 77 menos 273 sobre 5 igual a C sobre 5, ó. Troquei, então, aqui o K pelo 77, e o restante eu copiei tudo de novo. O que a gente vai fazer agora? Dividir por 5? Antes de dividir por 5, o que a gente faz aqui? Diminuir por 273. Isso. Só que, olha só, preste atenção numa coisa aqui, ó. Esse número, ele é menor do que esse. Quando a gente faz essa continha na calculadora, 77 menos 273, por isso que eu falei para vocês que vocês podiam utilizar a calculadora, porque fica mais fácil e a gente tem menos chances de errar, tá? Quando a gente digitar 77 menos 273 na calculadora, vai dar
um número negativo, certo? Porque esse número aqui, ó, que carrega o sinal de menos, ele é maior do que esse. Quanto que vocês acharam aí que deu? 77 menos 273. Isso, menos 196. Isso aí, certinho. Então, a gente vai colocar desse jeito, tá? Vamos colocar um sinal de menos na frente. A gente ainda não tinha feito nenhum exemplo assim, com um número negativo. Esse é o primeiro que a gente está fazendo. Então, a gente vai colocar, se deu menos 196, a gente vai colocar exatamente assim, menos 196. Agora que a gente vai fazer essa divisão aqui, ó. Passam aí na calculadora. Menos 196 dividido por 5. Quanto que dá? Isso aí. Só que tem um sinalzinho de menos aí na frente, não tem? Menos 196 dividido por 5 vai dar menos 39,2. Tem sim. Se não tem, não apareceu, bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Menos 196 dividido por 5. Aqui, ó. Menos 39,2. Aparece. Se você colocou o menos 196, ele vai aparecer na resposta também o menos. Só se você colocou 196 dividido por 5, aí não vai aparecer. Mas se você fizer a continha, menos 196 dividido por 5, na resposta também dá sim. Eu fiz no celular, mas minha calculadora não está aqui, está no quarto. Não tem como fazer na calculadora para você ver. Mas na calculadora também tem como colocar o menos. Você vai colocar, vai digitar o menos primeiro, depois vai colocar o 196, depois vai apertar o sinal de dividir e depois o 5, e depois o igual. Vai dar menos 39,2. Aí a gente vai fazer o cruz credo, ó. Agora chegou a hora do cruz credo. Esse vezes 5 e o C vezes 1, que está escondidinho aqui. 39,2 vezes 5, ou melhor, menos 39,2 vezes 5, dá menos 196 graus Celsius. Então, a temperatura de 77 kelvins em Celsius é uma temperatura, ó, negativa, muito negativo. É tão negativo que se a gente colocar a mão no nitrogênio líquido, a gente queima a mão, tá? De tão frio que é. Então, o nitrogênio líquido em laboratório, ele é utilizado para congelar determinadas coisas. Tá? Então, por exemplo, a pessoa que quer guardar o sêmen, né, que é o espermatozoide, o homem que quer guardar o espermatozoide num laboratório. Esse sêmen, ele é guardado no nitrogênio líquido, ou seja, ele fica congelado ali. A mulher também, que quer guardar os seus óvulos, também guarda no laboratório no nitrogênio líquido. Então, os óvulos, eles ficam congelados, porque essa temperatura aqui, ó, é muito, mas muito, muito, muito baixa. Tá? Então, é tão baixa que chega a congelar. E aí, se a gente colocar a mão no nitrogênio líquido, a gente se queima. Certo? Entenderam até aqui?
Ok? Bom, então vamos continuar. Agora no número 3. Então, o número 2 aí, nessa linhazinha, vocês vão completar menos 196 graus Celsius. Vamos para o 3 agora. Menos 196 graus Celsius. Número 3. Observe o aparato mostrado na imagem que mede a dilatação de corpos abaixo. Letra A. O que vai acontecer com o ponteiro desse aparato? Ó, a gente tem aí um fio metálico e eles ligaram o nome desse instrumentozinho. Estou na página 243 ainda, tá? O nome desse instrumento que tem essa chamazinha, ó, isso aqui, o nome desse instrumento é chamado de bico de Bunsen. É um instrumento também de laboratório químico, tá? Vocês vão estudar isso também no 9º ano. Aí tem uma chamazinha aí, né? Um fogo batendo nesse fio. Esse fio é um fio metálico. O que vocês acham que vai acontecer com um ponteiro? Isso daí é igual uma balançazinha. O que vocês acham que vai acontecer com esse ponteiro aí, quando esse fio metálico for aquecido? Ele está no meio certinho, né? Ele vai subir, ou seja, ele vai tender, né, para um dos lados. Isso aí, muito bem. Então, vamos escrever isso aí. O ponteiro se deslocará para um dos lados. Muito bem. Isso aí. Aí, na letra B, a gente tem que explicar esse aparato aí. Então, como vocês não estão no 9º ano ainda, né, e essa matéria é do 9º ano, vocês ainda não sabem também o nome desses instrumentos. Então, eu vou fazer um textinho para vocês copiarem aí. Quando a gente estiver no 9º ano, aí a gente vai conhecer alguns instrumentos de um laboratório. Inclusive, na escola, a gente não tem laboratório, mas a gente tem alguns instrumentos desses. E aí, quando vocês estiverem no 9º ano, eu vou mostrar a vocês esses instrumentos, tá? Temos alguns vidros que são utilizados em laboratórios químicos. Então, a gente vai estudar essa parte também. Eu dou aula no 9º ano também, tá? Então, a gente vai estudar essa parte no 9º ano. Então, vamos escrever aí, ó. A chama do bico de Bunsen, até o nome é estranho. Vocês vão se acostumar aos poucos. Bunsen vai aumentar a temperatura do fio metálico. Que, por sua vez, vai dilatar
aumentando o volume. Pronto. Completem aí no de vocês essa letra B. É um nome estranho, né? Mas é o nome desse instrumento aqui, ó. Tá? É igual um fogareirozinho. Ele tem um biquinho aqui. Aí isso aqui tem uma mangueira que é ligado no laboratório no gás. E aí é igual o fogão mesmo, né? O fogão a gás. Aí você risca o fósforo, tem uma borboletinha aqui, ó. Aí você abre essa borboletinha, risca o fósforo ali, e aí o gás começa a sair e a chama, ela começa a funcionar ali. Aí essa rosquinha do lado, você tem como aumentar a chama e diminuir a chama. Eu, quando fazia faculdade, eu adorava essas aulas, porque é um pouco perigoso, porque se você riscar o fósforo ali, tem uma válvulazinha, né, na bancada do laboratório, você tem que abrir para o gás começar a passar. É igualzinho na nossa casa. Na nossa casa tem uma válvulazinha ali no botijão, né? A gente abre ela, o gás passa ali pela mangueirinha. Só que, às vezes, os alunos esqueciam de diminuir essa rosquinha. E aí, às vezes, estava no máximo, e você ligava e a chama já ia lá em cima. É igual no fogão mesmo. Se a gente riscar o fósforo e o botãozinho do fogão estiver muito no alto, a chama, né, fica alta. Então, a gente tem que diminuir o botãozinho do fogão, riscar o fósforo, acender, depois a gente vai aumentando aos poucos, conforme a gente for precisando. Mas aí tinha uns alunos lá, uns colegas meus, que eram todos atrapalhados e faziam as coisas assim muito rápido, aí não prestava atenção nos passos que a gente tinha que fazer antes, né, para não causar acidente, senão bota fogo no laboratório. Aí eles eram apressados, faziam assim, de qualquer maneira. Aí quando ligava o bico de bússia, a chama estava lá em cima, aí todo mundo ia lá, baixava rápido, era um desespero, mas a gente tem que ter cuidado, entendeu? Por isso que quando a gente está no 9º ano, que a gente vê essa parte, né? A escola que tem até o 9º ano, ela não é obrigada a ter um laboratório, tá? Ela pode ter, mas ela não é obrigada. Por isso que lá na nossa escola a gente não tem, porque não é obrigada a escola que tem até o 9º ano ter. Porque os alunos do 9º ano costumam ser muito afobados, porque estão conhecendo essas coisas agora, aí que fazem tudo assim sem pensar. Quando vocês estiverem no ensino médio, aí sim, vocês já estão mais compenetrados, mais concentrados. Aí, na escola que vocês forem fazer o ensino médio, na escola de ensino médio tem que ter o laboratório. Aí, provavelmente, vocês vão fazer alguma coisa no laboratório quando tiver aula de ciências, ou de química, ou de física, entendeu? Mas, assim, na medida do possível, quando vocês chegarem lá no 9º ano, a gente vai fazer umas coisinhas bem legais na sala. Esse ano, o 9º ano, tadinho, eles quase não fizeram porque eu tive que adaptar aqui a minha sala para fazer algumas coisas, mas muitas coisas não deram para ser feitas, mas com vocês, com certeza, ainda falta um tempinho, não vai ter mais pandemia, e aí a gente vai conseguir estar na escola para poder ver essa parte.
Foi o que a Ana Carolina falou, é perigoso, mas é bem legal. Eu pelo menos, adoro essa parte, tá? Creio eu que vocês vão gostar também. Certo? Conseguiram completar aí? Bom, então, na semana que vem, a gente vai continuar falando mais um pouquinho sobre essa parte de calor, tá? Aí a gente vai ver outras novidades. Eu vou fazer a chamada para liberar vocês, então. Alguém tem algum comentário a fazer, alguma pergunta? Não? Bom, ok, então. Então, deixa eu fazer a chamada.